Agora sim, o nome completo do Paulinho, ele estava nos escutando e já mandou o recado, é Paulo Roberto Roppen. Grande Paulinho, professor Paulinho aí, de muitas e muitas crianças que ele já ajudou aí no desenvolvimento, tá ligado conosco, já fez o comentário, mandou a mensagem pro Bozete. Mas agora, Rita, nós vamos falar sobre outro grupo que ajuda pessoas, e aí é um trabalho voluntariado, e o nome já diz dessa ONG, que é lá do Rio de Janeiro, Volunteer, e eles estão fazendo um trabalho muito especial no município de Mussum, que foi um dos mais atingidos aí pela enchente de setembro do ano passado. E nós estamos em contato com o coordenador humanitário da Volunteer e responsável pelo trabalho em Mussum, o Fábio Tir, e também com a CEO da Volunteer, a Mariana Serra. Tem inauguração de creche, mas eles fizeram outros trabalhos também nos municípios atingidos pela enchente, especialmente no município de Mussum. Então vamos começar falando com eles e entender um pouco mais, conhecer a Volunteer, porque a gente ficou sabendo, né, desse trabalho deles, que é importante ser divulgado também, na manhã do último sábado, quando o Alice de Assunção esteve lá num seminário, que foi justamente para debater as ações que devem ser feitas, aquilo que foi feito, os novos procedimentos em relação a enchentes, preparação e tudo mais em relação ao que a gente viu, especialmente no ano de 2023, e ali se tomou conhecimento desse trabalho e dessa inauguração. Bem-vindos aqui à programação da Rádio Independente, somos do município de Lajeado. Por favor, fale um pouco mais aí da Volunteer, Fabian e também Mariana. Bom dia. Olá, bom dia Ricardo, bom dia Rita, tudo bem? Dia. Bom dia Mari. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom Fábio. dia. É um prazer estar aqui com vocês, a todos os ouvintes, a todos e todas da Rádio Independente. Obrigada por esse espaço, né, por poder nos escutar e a gente poder contar um pouquinho de tudo que a gente tem realizado. Fala então um pouco a respeito, acho que a gente começa falando em relação à ONG, né? Como ela começou, qual é o trabalho que realiza, e depois sim a gente passa aqui para o assunto mais relacionado à nossa região. Perfeito, Rita. A VV, na realidade, é V-Volunteer, que a gente carinhosamente chama de VV, é uma plataforma humanitária, né? Nós somos a solução para quem quer ajudar. Certamente vocês aqui sempre divulgam e passam notícias que ocorrem no Brasil, no Rio Grande do Sul, enfim, no mundo, muitas vezes tragédias, como que ocorreu aqui no estado. E certamente os ouvintes, pessoas que abrem jornais, leem essas notícias diariamente, se sentem angustiados e muitas vezes querem fazer, não sabem como fazer, não sabem como ajudar. Na VV, na plataforma, também de uma forma online, de uma forma rápida, não necessariamente indo a campo, mas também podendo ir a campo se a pessoa quiser, a gente traz a solução para aquelas pessoas que querem ajudar, né? Então, já trazendo um gancho aqui para a região, para o estado do Rio Grande do Sul, eu sou carioca, a VV eu moro em Porto Alegre, então vivenciei tudo também desde quando tudo começou em setembro. A gente tem um trabalho de curadoria, né, e de estar sempre alerta ao que está acontecendo no Brasil e no mundo em relação a crises humanitárias, ações ambientais que muitas vezes podem ocorrer, e a gente prontamente pode atuar e que a gente vai conseguir fazer uma ajuda efetiva, seja ela uma ajuda humanitária emergencial, seja ela uma ajuda humanitária estruturante, que é uma fase que a gente está entrando agora justamente em Mussum, passado a fase já emergencial. Então, na VV, independente do desastre, da tragédia, da crise social no mundo. A gente está pensando em mais de 20 países hoje. E, claro, isso inclui o Brasil, que é onde tudo começou. Nós estamos tendo alguns problemas aí, está trancando um pouco a participação da Mariana, até vamos ver se a gente consegue refazer talvez a conexão, porque me parece pela imagem que a condição do Fabian está melhor. Daqui a pouco, se a Mariana conseguir reconectar aí para a gente ver, porque deu algumas falhas e cortou a própria fala e também a imagem aí na nossa live, tá bem? Mas a gente conseguiu pegar algumas... Sem problema, eu vou tentar reconectar. Ok, a gente conseguiu pegar algumas informações, ela falou de mais de 20 países, né, que estão atuando. Isso. Pelo que eu entendi, ela mora em Porto Alegre, apesar da ONG, isso. Então até vou trazer o nome certo, é V-Volunteer, né, eu vi que tinha dois Vs ali, mas eu não sabia que a pronúncia seria assim, então é VV, a V-Volunteer do Rio de Janeiro, perfeito, mas que está fazendo esse trabalho aqui em outras regiões também. Fala um pouco mais pra gente, Fabian. Exato, a Mari, como estava dizendo, ela é carioca, a ONG, a VV, que não é uma ONG, na verdade, né? É uma plataforma social, como ela estava falando. A plataforma social seria a forma correta, ok.
E, isso, exato. Ela surge no Rio de Janeiro, né? Mas hoje a Mariana mora em Porto Alegre e toma liberdade até de fazer uma confissão quase pessoal. A Mariana, recém-mamãe de primeira viagem, e talvez a conexão por estar em casa também esteja um pouquinho ruim, né? Mas o Pedro nasceu agora dia 23 de janeiro, e então a Mari está nesse processo agora inicial. Mas ela mora em Porto Alegre já há 2 anos, e a VV ela não tem necessariamente agora uma sede física, né, Ricardo e Rita? Então, isso permite também que as coisas aconteçam assim, em vários lugares. Não sei se a Mari melhorou agora a situação, e aí ela pode seguir falando da VV, e depois a gente fala um pouquinho, então, de Mussum e do trabalho que foi feito aqui. Eu não sei se eu voltei melhor para vocês ou não? Tá melhor, sim. Inclusive, a gente vê que a imagem tá melhor, não tá trancando tanto. Acho que podemos seguir então, Mari. Que bom, que bom. Desculpa por isso. Eu tinha testado Faz aqui, parte. mas às vezes dá erro. Mas é isso, eu moro aqui, né? Tô com um cariúcho aqui em casa, um recém-nascido de 28 dias. E, enfim, mas voltando para a questão da V-Volunteer, Ricardo e Rita, o nosso trabalho é esse trabalho de inteligência, de entender as diferentes crises sociais e humanitárias que ocorrem no mundo, seja ela uma crise em relação ao desenvolvimento social, uma crise crônica, né? Ou seja ela uma crise mais emergencial, que foi o caso de Mussum. Então, a gente prontamente levanta toda uma operação. E aí, claro, muitas vezes a gente precisa de voluntários em campo, então a gente faz uma chamada aberta, a gente traz esses voluntários capacitados, a gente capacita esses voluntários. Vale reforçar que qualquer ajuda não é ajuda, a gente precisa saber como ajudar, né? Muitas vezes a gente viu isso em diferentes tragédias, seja aqui no Rio Grande do Sul, seja no Rio, né? A gente foi muito ativo nas chuvas em Petrópolis, por exemplo, que ocorreram no Rio de Janeiro no ano de 2022. A gente vê muita gente que é muito bonito isso, com a proatividade de querer ajudar, mas chegando lá, acaba, sem querer, claro, atrapalhando a operação de defesa civil, de bombeiros, de agentes humanitários. Então, assim, é uma responsabilidade, a VV se propõe a isso também, informar a sociedade civil. A gente tem cursos gratuitos para quem quiser entrar, fazer parte, tem vários cursos que são gratuitos dentro da nossa plataforma, né? Sentiu essa vontade de ajudar, quero ser um voluntário, tem isso dentro de si, né, imbuído desse sentimento, aqui você consegue, você é acolhido, né? A VV é a plataforma que acolhe essas pessoas e que capacita, que treina e que traz a melhor solução para as diferentes crises. E foi exatamente assim que ocorreu aqui no Estado. Né? A gente faz isso em diferentes países, com essas formações, com a comunidade. Hoje a gente tem mais de 20 mil assinantes que fazem parte dessa comunidade da VV. E aqui não foi diferente, né? Prontamente, quando tudo ocorreu, inclusive desde o início falando muito com Fábia, né, Fábia, que está com a gente há muitos anos, é um grande parceiro e amigo, a gente tentou entender o que estava acontecendo naquele momento, porque, claro, muitas vezes o que falha nesse momento é a comunicação, né, em qualquer catástrofe, qualquer desastre, a gente tem problemas de comunicação, isso em qualquer esfera, digamos assim. Então, a gente conseguiu entender o contexto, a VV foi chamada na época, naquele momento, na primeira semana de setembro, pelo Instituto do Hospital Moinhos de Ventos, né? Então, a gente, através deles, também pudemos ajudar ali naquele momento inicial. Prontamente lançamos uma campanha de doação. E aí, nessa campanha de doação, é um grande movimento orgânico, né? As pessoas, um vai falando para o outro. A VV tem um trabalho de transparência muito forte, que é uma emissão de relatório de impacto, é de deixar tudo ao longo de todo o processo transparente para o doador, para o voluntário, para ele também se sentir parte daquilo, podendo fazer mesmo que à distância. E aí a gente conseguiu centenas de doadores na física e dezenas de doadores de empresas, né? Pessoas jurídicas, que o Fábio vai poder contar um pouquinho mais sobre essa operação, porque ele brilhantemente tocou e está tocando isso, uma vez que a gente está terminando agora isso, e fizemos toda uma parceria no que a gente chama de cluster humanitário. A VV trabalha muito nisso, né? Você identifica as diferentes operações, os diferentes agentes humanitários, as agências humanitárias que estão atuando, seja um ator humanitário que a gente chama, né? Dentro da área de resposta humanitária. Então, você tem empresas privadas, você tem o primeiro setor, né, o setor público, que a gente chama, o terceiro setor, as ONGs, e a gente se organizou para poder levar melhor ajuda, sempre escutando o beneficiário. O que é que eles estão precisando? Né? Se puder trazer aqui um pouquinho de ensinamento, é muito isso. A gente tem que escutar o beneficiário. E muito desse trabalho o Fábio fez muito bem, e, claro, coordena isso tudo até hoje. Acho que ele pode contar um pouquinho mais para vocês, para todos nós. Sim,
Nós, claro, aqui como rádio, a gente também, né, atuou durante todo o tempo aí em questão da enchente, das informações e tudo mais. E, posteriormente, também, inclusive, a gente segue acompanhando os desdobramentos de tudo. Estivemos nos municípios mais atingidos também com programas direto de lá para entender as principais necessidades dos municípios. E a gente lembra, o Ricardo também deve lembrar, que quando estivemos em Mussum, nós entrevistamos o pessoal da educação e quanto estavam preocupados, né, justamente com o retorno das crianças para as escolas, os pais tendo que ir para o trabalho e a criança não ter escola para ir, enfim. Essa questão toda relacionada à educação, né? E aí a gente sentiu essa grande preocupação. E aí receber uma notícia como essa, por exemplo, né, desse trabalho de vocês, dá um carinho, dá um conforto. Imagina, então, para as pessoas lá do município de Mussum. E aí eu gostaria de aproveitar para perguntar também como é a escolha, né? Como vocês escolheram fazer esse trabalho especificamente, assim como outros que já tenham sido feitos. Bom, na verdade o que acontece, a Mari, né, apresentou muito bem o que fazemos e como chegamos lá. E uma das primeiras coisas que tínhamos como objetivo, chegando lá em Mussum, também era justamente isso, tentar entender o que estava acontecendo na cidade e perceber aquilo que efetivamente fazia sentido naquele momento, né? A Mari defende isso muito bem e é uma bandeira da VV, e qualquer ajuda não é ajuda. Então, não adiantaria chegarmos lá simplesmente tentando criar situações sem saber exatamente o que a cidade precisava. Então, o primeiro momento foi, sim, a ajuda emergencial, aquilo que precisava naquele momento. Nós chegamos lá na quarta-feira, né, entendendo que toda a tragédia acontece de segunda para terça, e imediatamente foi a procura por entender o que estava acontecendo na cidade, primeiro com entidades sociais, como não tinham, fomos ao poder público, né, e a prefeitura que estava tocando adiante o processo de tentativa de sair daquela situação. Bom, passando pelo processo inicial, numa conversa com o prefeito, entendemos que aquilo que ajudaria a fazer a cidade voltar ao normal mais rapidamente seria a educação. Por quê? Porque uma das imagens que nos marcou muito foram as crianças, na verdade, ajudando seus familiares a limparem as casas. Elas no meio do barro, né? Elas realmente buscando aquilo que estavam tentando salvar dentro de suas casas. E a gente sabe que esse não é o papel de uma criança, né? Então, olhando para isso, entendendo que a cidade precisava voltar o mais rapidamente possível à sua normalidade, entendíamos que a questão das escolas seria fundamental. E ali, em conversa com o prefeito, tínhamos dois focos, na verdade. O primeiro, e a primeira escola mais pronta para ser colocada em funcionamento, era o Jardim Cidade Alta, só que tinha que ser feita toda a troca do telhado, e a prefeitura tinha um valor de orçamento muito alto, e a partir de dois parceiros nossos, né, como a Mari disse, que trabalhamos essa aproximação. O telhado foi trocado em 3 dias, nós conseguimos colocar em 3 dias a escola pronta para ser utilizada, e depois sim, a EMEI Família Feliz, aí o caso era diferente, porque a água cobriu a escola, né? A água passou por cima da escola, não foi assim 1 metro, 1,5 metro, não, a água simplesmente passou por cima da escola e acabou com tudo que tinha lá. Nós, quando entramos na escola, tínhamos piso, parede e telhado, né? E telhado ainda assim com muitos problemas. E aí olhamos, então, conversamos internamente, conversamos com a prefeitura e entendemos que podíamos fazer esse processo. E aí houve até uma brincadeira séria com o poder público, dizer o seguinte: bom, nos entregam a chave agora da escola e nós entregamos a escola pronta, né? E foi efetivamente o que aconteceu. E aí, dentro disso, e olhando para esse processo todo, nós fomos atrás, na verdade, de parceiros que pudessem nos ajudar nesse processo. Lembrando, né, tudo que nós fazemos é a partir de doações. Doações sejam de pessoas como nós, que podemos entrar na campanha que a VV faz e doarmos R$1, R$5, R$10, o valor que for, mas também de parceiros maiores, de empresas que querem se colocar à disposição, porque entendem a necessidade daquele lugar, daquele momento, daquelas pessoas, e entendem que podem fazer algo a partir da sua expertise. Acho que esse é um ponto muito importante, Rita e Ricardo, né? Que todos entendam isso. Claro, é fundamental e extremamente importante a doação em dinheiro, porque ela pode fazer movimentos diferentes mais rápidos, mas também é muito importante entender que as empresas podem participar a partir daquilo que elas fazem, né? E foi efetivamente o que aconteceu lá na escola, na EMEI Família Feliz. E aí tivemos, inicialmente, a participação sempre importante, gratuita, né, voluntária, de um escritório de arquitetura chamado Arquitetura Nacional, um dos escritórios mais premiados do Brasil, e eu faço questão, e nós fazemos, na verdade, questão na VV de citar essas empresas, Rita e Ricardo, porque elas foram fundamentais nisso que aconteceu. Né? Muitas delas não querem seu nome citados, outras permitem que isso aconteça, porque o objetivo deles é fazer o trabalho, fazer acontecer.
E esse escritório, que é um dos escritórios mais premiados do Brasil, entrou de cabeça nessa história. Fomos até lá, eles foram conosco, na verdade, avaliaram e entregaram um projeto de uma escola, eu sou suspeito em falar, mas uma escola linda, na verdade. Uma escola, um equipamento de educação realmente moderno, e como o próprio prefeito diz, muito adiante do que já existiu, né? E a partir dali, então, buscamos parceiros, e aí uma construtora aqui de Porto Alegre, a Gaia Engenharia, recebeu, digamos assim, o nosso apelo e disse, bom, essa parte operacional é nossa. E isso foi lindo de ver, porque eles trouxeram mais de 10 parceiros deles, fornecedores, e a obra acabou sendo feita. Uma obra que foi feita rapidamente, conversando, entendendo os processos de obras públicas. A nossa foi realmente muito mais rápida, né? E ela aconteceu da maneira que imaginávamos que tinha que acontecer. E aí surgiram, claro, as doações pessoais, surgiram outras empresas que não querem aparecer, mas que doaram ar-condicionados, doaram televisores, doaram os computadores, enfim. Essas empresas todas ficaram tocadas com o que viram, entenderam a importância e a necessidade desse processo, e a gente está entregando sábado agora, então, a escola. Ainda não 100% pronta, é importante, tá, Ricardo e Rita? Algumas coisas ainda faltam, mas fazem parte desse cronograma que entregamos para a prefeitura. Mas hoje a escola está funcionando, está bem, já com coisas que não tinham antes. Ontem mesmo, conversando com a diretora Alice, ela estava muito feliz, porque pela primeira vez a escola tem computadores, mas não só a escola. Cada sala tem computadores desses ligados à internet e ligados a televisores também, então pode ampliar o processo de formação. Para nós, talvez, Rita, Ricardo, e a todos os ouvintes da Rádio Independente, para nós, talvez, moradores de cidades maiores, como Lajeado, como Porto Alegre aqui, como Rio de Janeiro, enfim, cidades com mais estrutura, pode parecer estranho dizer, agora tem computadores na escola. Mas vamos imaginar que é uma escola municipal de uma cidade pequena, isso é um grande ganho, na verdade, e não era uma realidade. E a gente sabe que não é só de Mussum, né? Todas as escolas, todas as cidades pequenas, elas têm uma realidade muito diferente da nossa. E essa é uma coisa que nós fazemos, é olhar para essa realidade, Ricardo e Rita, entender as necessidades e oferecer o que se pode oferecer a mais, mas entendendo a realidade e a necessidade de cada lugar. Por isso, aquilo que a Mari falou no início, e a gente repete sempre, qualquer ajuda não é ajuda. Não ia adiantar chegarmos lá, olharmos para essa escola como se fosse uma escola de Porto Alegre, como se fosse uma escola de São Paulo, como se fosse uma escola de qualquer outra grande cidade do mundo e dizer, é isso que nós queremos oferecer. Nós precisamos entender o que a comunidade precisa e oferecer um pouco mais para que ela possa ir adiante. Então, esse foi um pouco do trabalho lá em Mussum, que é um segundo trabalho que estamos fazendo, que virão outros, como mesmo vocês diziam antes, foram apresentados, esses projetos foram apresentados lá no seminário de sábado passado. Que legal. Fabian e Mariana, integrantes da plataforma social ViVolunteer. Já estamos no adiantado da hora, mas vocês têm ideia de quantas pessoas participaram das doações e qual foi o valor arrecadado? E também como é que vai funcionar lá no sábado, como é que vai ser esse momento aí de entrega? Mari, fica contigo a parte inicial e eu falo sobre o sábado, pode ser? Claro, claro. A gente teve mais de 600 doadores na pessoa física, e que no total contabilizou um pouco mais de R$90 mil doados, isso tudo de pessoas físicas. Além disso, a gente teve a empresa como a Volkswagen e o Quinto Andar, que fizeram individualmente, eu deixo isso aqui até como exemplo, né, e como ideia para quem é empreendedor, para quem é um líder, um executivo de uma empresa, são empresas que são atores humanitários, né? Então, elas resolveram aderir a essa campanha e também doar, né, sabendo que a VV conseguiria executar esse trabalho, uma vez que elas não poderiam executar, e doaram também. Eu acho que travou, né? R$20 mil. Eu estou aqui. Travou para vocês? Voltou. Quanto que foram das empresas, então, Mari? Então, passa de 100... Aí teve 90 mil das pessoas físicas, certo, e mais 70 mil das empresas. E das pessoas, assim, a gente, claro, fala com todos eles, a gente tem um contato de todas as pessoas, assim como das empresas a gente tem também, para poder manter a atualização sempre ali recorrente. E aí, assim, para finalizar, pessoal, eu deixo isso como ideia, né, e como exemplo, como input, para que todos, a Clara Resort também contribuiu muito de São Paulo, que é de outro estado, olha só que bacana também, né? A gente vê outras empresas e outras pessoas de outros estados contribuindo. 80% aí dessas pessoas físicas eram do Rio Grande do Sul, 20% de fora do Rio Grande do Sul. Eu deixo isso como exemplo, né? Nós podemos ser atores humanitários, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, a gente pode fazer algo.
Então, aqui é uma plataforma que você pode contribuir e, de fato, botar a mão na massa, se sentir ali útil nesse momento que é tão necessário de uma ajuda efetiva. E Legal. um dado da ONU demonstra que até 70% da ajuda que chega ali no momento da tragédia, ela é de pessoa física. Não é de defesa civil, de bombeiros, são de pessoas que estão ali em loco ajudando. Então, daí a importância de todo mundo poder saber como ajudar. Obrigada, viu? O Fábio vai explicar um pouquinho mais para vocês. E sobre sábado, Ricardo e Rita, mais uma vez agradecendo o espaço, agradecendo o carinho do Alício e da Angélica, que nos chamaram para estar aqui com vocês. Sábado nós vamos fazer uma cerimônia muito simples, às 11h30 da manhã, com o objetivo de aproximar, na verdade, os parceiros que estiveram lá conosco. Isso é bem importante. Então vai ser uma cerimônia uma simbólica de entrega das chaves de volta, mesmo a escola já estando funcionando, né? Mas mais importante, uma cerimônia para entregar para a comunidade esse grande equipamento de educação. Então, a escola vai estar aberta, nós vamos fazer uma visita, a comunidade toda, na verdade, está convidada a participar, a prefeitura vai lançar esse convite hoje para toda a cidade, para que possam entrar, visitar, conhecer, porque a cidade também entende que esse é um marco de reconstrução, né? O marco é para mostrar que as coisas podem andar e podem ser melhores do que estavam. Que nunca se esquece o que aconteceu, jamais vai se esquecer o que aconteceu. Aquilo vai ficar marcado, mas que seja agora também um processo de reconstrução e que as coisas possam ir adiante. E aí se pode ficar um convite, Ricardo, Rita, e a todos os ouvintes da Rádio Independente, nós temos agora essa segunda etapa de trabalho em Mussum, com esse trabalho de educação e formação da comunidade de uma forma geral. E os parceiros que quiserem se aproximar da gente para nos ajudar nesse processo, a gente está totalmente à disposição. Os nossos contatos estão aí com a Angélica. Então, por favor, fiquem à vontade, parcerias de empresas, de pessoas da região, a gente recebe com muita alegria, porque nós vamos precisar, porque é assim que nós fazemos o trabalho. Então, o projeto começa, o trabalho de educação começa em abril, e até lá nós vamos juntar parceiros, então, que possam fazer parte desse processo junto conosco. Muito obrigada. Nós vamos deixar esses contatos também na matéria que vai para o nosso site, no portal independente.com.br, mas tem o site da V-Volunteer também, a V-Volunteer, tem também o Instagram, e a gente já aproveita para agradecer Fábio, Mari, e parabenizá-los por esse trabalho aí, agradecer também por tudo, né, a região aqui como um todo, agradecendo por existirem, por fazerem um trabalho aí tão importante, não só para a nossa região, mas, né, por tantas pessoas aí já fizeram tanto bem e continuam fazendo para tantas pessoas.